isso que faltava. Não tenho. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Embora eu já tenha aqui neste canal alguns bons vídeos falando sobre hormônios, falando sobre testosterona, tanto voltado para homens, quanto vídeos falando sobre testosterona voltado para o público feminino, né? O vídeo onde eu falo sobre métodos contraceptivos, eu estou falando sobre testosterona no corpo das mulheres. Este outro vídeo aqui, eu estou abordando testosterona de um modo geral, mas obviamente, como eu falo muito de hipogonadismo, está voltado para um público masculino. Então, agora, eu vou trazer aqui uma informação muito importante que eu até já pincelei e abordei em algum dos vídeos aí que eu falei sobre hormônio, mas realmente eu não dei ênfase para isso e baseado no que eu tenho ouvido dentro do meu consultório, alterações que pacientes trazem para mim e me comentam, né, sobre o que eles ouviram falar sobre isso em outros consultórios médicos, eu acho de extrema importância eu vim falar aqui sobre SHBG. Antes de falar sobre SHBG, é importante relembrar um pouquinho sobre a fisiologia dos hormônios. Em todos os vídeos que eu falo aqui sobre hormônios, eu trago uma informação que faz toda a diferença. Embora o hormônio ele seja transportado, acabei de falar já dei a dica. Embora o hormônio circule pelo sangue, né, no sangue que o hormônio vai ser encontrado, ainda mais quando você dosa. O que é uma dosagem hormonal? A tradicional é tirar sangue do paciente e analisar o hormônio no sangue. Embora ele circule pelo sangue, ele tem que ser transportado pelo sangue, ou seja, ele não anda sozinho. O hormônio não sai por aí sozinho. O hormônio precisa de uma proteína que transporte ele, tá? E quando eu falo sobre hormônios sexuais, que é o que eu vou estar falando aqui hoje, especificamente sobre testosterona, qual é a principal proteína de ligação da testosterona? SHBG. A albumina também transporta hormônio testosterona, tá? Mas SHBG é a principal proteína. Isso aqui significa, ó, globulina ligadora de hormônios sexuais, tá? Ligadora porque isso aqui é uma sigla em inglês. E aí fica, meu inglês aqui é ruim, Fernando, binding, né? Globulin Binding Hormone Sexual, ou seja, uma globulina ligadora de hormônio sexual. Depois não dá, né, Fernando? Para ajudar aqui não vai dar. Escreve. Acho que é binding. Escreve, binding. Então deve ser binding aqui. Lê é fácil, né? O difícil é falar. Bota aqui e escreve para nós. Bom, seguinte. O que é essa globulina, no que ela ajuda e quando que ela pode atrapalhar? Assim, ó, tanto para homens quanto para mulheres, essa é a globulina que vai estar transportando hormônios. O que acontece? Apenas título de informação. Por que mulheres que tomam pílula anticoncepcional têm níveis de testosterona livre indetectáveis ou muito baixos? Porque a pílula anticoncepcional eleva o SHBG para níveis estratosféricos. Mas é só a pílula que aumenta o SHBG? Não, existem outras condições que a gente vai ver aqui nesse vídeo, mas o que importa é entender o que vai acontecer quando o SHBG subir demais. E o que é subir demais? Um dos grandes problemas aqui é o tal do valor de referência. O valor de referência do SHBG para homens, em alguns laboratórios, vai dizer que até 54 é normal, em outros laboratórios até 76 é normal, em outros até 80 e pouco é normal, e eu já cheguei a ver dizer que até 94 é normal. Normal para quem? Para uma população doente, né? Porque o SHBG ele vai começar a atrapalhar quando ele estiver superior do que 35, tá? Inclusive, isso aqui é um número ideal para homens e mulheres, tá? Homens e mulheres devem ter um SHBG menor do que 35. Porém, o que vai acontecer? O público feminino, como a testosterona, ela é, como é que eu vou explicar? É importante igual, tá? Para homem e para mulher. Mas mulheres produzem 20 vezes menos testosterona que homem.
Então, eu vou dizer assim, ó, homens, qualquer número acima de 35 já começa a ser ruim. Mulheres têm uma tolerância, tá? Acima de 35 também é ruim para mulher, mas mulheres a gente percebe que até uns 65 ou 75, muitas vezes não é tão ruim como seria para homem aqui um 45, tá? Samuel, estou ouvindo números, estou entendendo que é uma proteína que transporta, mas vamos lá, por que isso é ruim? O que vai acontecer? Olha só, vamos entender aqui, tá? Como funciona o corpo. Aqui eu tenho a corrente sanguínea, então imagine aqui uma artéria circulando o sangue e dentro desse sangue eu tenho o quê? Vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, paratormônio, T3, T4, TSH, testosterona, estradiol, tudo está circulando aqui. Vamos falar especificamente da testosterona. Ela está circulando aqui, testosterona, tá? Circulando ligada no SHBG. Então aqui ó, tem uma ligação e o SHBG está transportando. A testosterona vai sair do meio intravascular, que é essa artéria, e vai ter que começar a se ligar em células, né, para fazer o efeito. Testosterona só tem efeito no músculo? Nossa, isso é muito antigo, tá? Testosterona tem efeito em todos os tecidos do corpo, tecido, sistema nervoso central, músculo, tudo, osso, tudo tem receptor para testosterona. E aqui então a gente vai ter o receptor, que é o lugar onde a testosterona vai ligar, tá? A gente tem uma ideia meio lúdica que a hipófise, que é que controla a maior parte dos hormônios do corpo, a hipófise, ela que fala se tem que produzir, se não tem que produzir. Então a gente pensa que a hipófise faz uma leitura do sangue, e não é. A hipófise não tem controle sobre o que está andando pelo sangue. Como é que a hipófise sabe ou se tem ou não tem hormônio? Se a testosterona ligar aqui nesse receptor, vai ser mandada uma informação para a hipófise, né? Que tá bom, tem testosterona. Se o hormônio não ligar no receptor, não vai mandar a informação. E aí, então, a hipófise sabe, opa, não tem testosterona, preciso produzir. Como que a hipófise produz testosterona? Vamos desenhar a hipófise aqui no cérebro, ó. A hipófise produz LH e FSH, que são hormônio luteinizante, que estimula células de Leydig no escroto, desculpa, no testículo, né? E produz FSH, hormônio folículo estimulante, que estimula as células de Sertoli também no testículo. E quando esses hormônios são produzidos e vão lá para baixo no saco escrotal, é produzido aqui então a testosterona, tá? Então, quem determina se vai produzir ou não é a testosterona que chegou no receptor da célula, ok? Tá, legal. Só que esse receptor aqui da célula, ele não tem capacidade de aceitar a testosterona que está ligada no SHBG. Não tem como. Por quê? Vamos desenhar ludicamente aqui, ó, tá? Testosterona. Testosterona é uma bolinha. SHBG é um quadradinho, tá? E existe o quadradinho ligado na bolinha. Esse receptor aqui, ele só reconhece a bolinha. Se a bolinha chegar ligada aqui no quadradinho, ele não reconhece. Aí o que vai acontecer? Existem situações em que o paciente começa a ter um aumento do SHBG. Então o paciente chega aqui para mim com 70 de SHBG e ele fez um exame que o urologista pediu para ele de testosterona total. E aí, claro, depende dos kits, né, de dosagem lá, mas a maior parte dos kits ele vai falar assim, de 200 e pouco a 700 e pouco, 800, tá? E aí o paciente tem 800. E aí ele fala, Samuel, fui no meu médico, tô de parabéns, né? Um senhor de 50 anos com 800 de testosterona total e fala assim, meu médico disse que eu tenho alguma coisa genética favorável porque minha testosterona é de um menino de 24 anos. Tô cheio de testosterona. Aí eu pergunto,
Como é que está a tua vitalidade? Ai, não está boa, isso não está bom. Como é que está a tua potência sexual? Libido, ereção, desejo. Nossa, isso aí não está legal, não está legal. Como é que está a tua memória? Ah, não está boa. Eu olho para o corpo, é um paciente que vai para academia todo dia, se esforça, faz musculação, não tem nem massa muscular bonita, assim, não está marcado, né? Não tem tônus muscular. E aí eu digo, tá, e aí, como é que tu me explica que tu tá cheio desse hormônio testosterona e tu não tem nenhum benefício desse hormônio? Por quê? O que aconteceu? Olha só, aqui foi dosada a testosterona total. O que significa testosterona total? Ela é um somatório do quê? Da testosterona que está livre mais a testosterona que está ligada ao SHBG. Então, quando eu olho a testosterona total, eu estou somando essa aqui, que é a única testosterona que serve para mim. Por quê? Porque é a única que a minha célula vai reconhecer. E eu estou somando também essa testosterona aqui que não presta para nada para mim. Não tem função, né? Isso aqui eu chamo assim, ó, isso é dinheiro em inventário. Sabe o que quer dizer dinheiro em inventário? É aquele dinheiro que existe, mas está em inventário. Ninguém pode tocar nele ainda porque ele não tem função. Então é mais ou menos isso, entendeu? E aí o que acontece? Por que esse paciente tinha 800 de testosterona? Porque ele começou a produzir testosterona, tá? Normalmente. Está produzindo e tá achando, né? A hipófise está achando que essa testosterona vai chegar aqui na célula, no receptor, ok. Só que como o SHBG está aumentando, esse SHBG sequestra essa testosterona. E aí, embora o corpo produza, aqui no testículo, não está chegando no receptor. Eis que entra a hipófise, que tá achando que alguma coisa está errada, porque ela fala assim, pô, eu já mandei aquele sem vergonha daquele testículo produzir e aquele vagabundo não produz. Ele está produzindo, está tudo no sangue, só que está tudo ligado no SHBG. Aí a hipófise fala assim, vou produzir mais LH e mais FSH, e vamos ver se esse cretino não trabalha. Manda LH e FSH para o testículo, obediente, manda mais testosterona. Por quê? Porque está tendo que haver uma compensação, porque grande parte da testosterona está sendo sequestrada pelo SHBG. Aí é aquele paciente que chegou todo metido e exibido, né? Chegou aqui falando que a testosterona total dele está 800, e quando eu doso a testosterona livre, depende muito do kit, tá? Tem kits que também vão falar de 100 e pouco a 700 e pouco. Tem que o mais comum dos kits fala assim, ó, que é de 3,4 a 24,6, tá? Aí o paciente, embora tenha a testosterona total aqui em cima, a testosterona livre dele está em 7. Ou seja, está perto do mínimo, né? E aí ele se decepciona, pô, mas eu tô há anos achando que eu estava bem com essa testosterona altíssima e agora descobre que a forma livre, que é a que importa, tá? Que fique claro nesse vídeo. Se eu tiver, o ideal é dosar a testosterona total e livre, mas se eu tiver que dosar uma delas, só uma, tá? O convênio só cobre uma, testosterona livre. Essa é a que importa e ela não pode estar baixa assim, tá? Então, quanto mais o SHBG tiver aumentado, né, após os 35, menos testosterona livre vai ter para o receptor, tá? Bom, aí vem a pergunta, por que é que esse SHBG aumentou? A principal causa de SHBG aumentado é tomar pílula, mas a pílula aumenta tanto que leva o SHBG para níveis superiores a 300, 400, às vezes até mais, tá? Outra causa aqui é câncer. Por que o câncer aumenta esse SHBG? Porque alguns cânceres, por exemplo, um câncer de próstata, que se alimenta de hormônio, ele está se nutrindo do hormônio, tá? Qual hormônio? Está se nutrindo do estradiol ou da dihidrotestosterona. Bom, esse câncer de próstata está consumindo hormônio e esse hormônio está sendo levado pelo próprio SHBG, porque SHBG não transporta só testosterona, transporta hormônios sexuais.
que o corpo faz? O corpo aumenta esse HBG para que esse hormônio não fique livre para alimentar o câncer. É uma forma de deixar o hormônio mais sequestrado pelo corpo. Então existe também isso. Então aí agora eu causei um terror, porque as pessoas que vão ter esse HBG aumentado vão pensar que estão com câncer. Calma, calma. Isso aqui, se eu fosse dar uma estatística, chutando aqui, tá? Não é nada de literatura e nem científico. Eu diria assim, ó, isso aqui é 1%, tá? Eu só tinha que citar porque é importante saber que cânceres hormônio dependentes podem aumentar esse HBG. É uma forma do corpo resolver, se proteger, tá? Tá, Samuel, mas então se isso aí é pouco e eu não tomo pílula, qual é a maior causa? Ai, de novo a gente volta para a velha disbiose. Disbiose intestinal. Inflamação intestinal eleva SHBG. Samuel, meu SHBG está alto, que eu já vi no exame, eu não tomo pílula, não estou com câncer e meu intestino não está inflamado. Como é que você sabe? Ah, porque eu evacuo todo dia, meu cocô é bonitinho. Isso não é um indicativo de que o intestino possa não estar inflamado. Você pode ter uma inflamação silenciosa no teu intestino às custas de uma alimentação à base de queijo, de glúten, de amendoim, de tudo, açúcar, processados, industrializados, e teu cocô pode estar bonitinho, você não está sentindo nada na barriga e teu SHBG está lá em cima, tá? Então, uma das principais causas de sequestro de testosterona em homens e mulheres está aqui, disbiose intestinal. Bom, agora a gente sabe a causa. Como que a gente reverte isso? Existem diversos suplementos que prometem diminuir o SHBG, tá? Diversos. Se a gente buscar na literatura, eu vou citar alguns aqui para vocês, ó. Fenogrego, tá? Não anota não, porque vocês vão ver que meu comentário vai ser que isso nada funciona. Fenogrego, Long Jack promete fazer isso. Urtiga dioica e também o Pygeum africanum. Tem até a crisina que diz que baixa SHBG, tá? Crisina, olha, eu citei aqui os 5 suplementos mais famosos que prometem baixar SHBG. Funciona? Funciona, tá? Se o SHBG está em 40, você tomar isso aqui vai baixar para 35. Funciona isso aqui, tá? Pacientes com SHBG muito elevado, 70, 80, 90, mais de 100, não adianta tomar esses suplementos aqui, tá? Não vai funcionar. Então, o que tem que fazer? A forma mais natural é tratar o intestino, corrigir a desbiose para fazer com que o SHBG diminua, tá? Até porque tem um detalhe, veja bem, quando a gente fala que o corpo tenta compensar um nível de testosterona livre muito baixo, o que vai acontecer? Olha só, aqui está um copo. Vamos desenhar, isso aqui é lúdico, tá? Copo. O normal de testosterona, digamos que era tá aqui, ó, tá? Aqui, ó, testosterona. Só que como tem um furo nesse copo aqui, que é o SHBG, tá perdendo, o que vai acontecer? O corpo tenta compensar, começa a aumentar a testosterona. Quando chega num limite muito alto, vai transbordar. O que significa transbordar? Quando a testosterona está muito alta, testosterona total muito alta, o que seria muito alta? 900, 1000, né? Por quê? Porque o corpo está tentando compensar. A testosterona, ela pode sofrer ação de 2 enzimas que vão atuar na testosterona quando tem excesso. Uma enzima é a 5-alfa-redutase. O que a 5-alfa-redutase faz? Transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Isso aqui faz cair cabelo e está associado à hiperplasia benigna de próstata e câncer de próstata, aumenta a próstata. E outra enzima chamada CYP19 ou aromatase transforma a testosterona em estradiol. Estradiol é o estrogênio tipo 2. E isso daqui, falando de homens, né? Aumenta a próstata, causa câncer de próstata, ginecomastia, deixa aquelas mamas de mulher, né? Então, olha só, a testosterona alta demais
proveniente de uma tentativa de compensação do corpo, gerou um estado de conversão indesejada para outros 2 hormônios que são bons, mas tem que estar no nível ideal, nada em excesso e nada na falta, né? Essa é a lei que rege o nosso corpo, o equilíbrio. Agora que você conhece um pouco sobre esse metabolismo da testosterona, do SHBG, também do dehidrotestosterona, estradiol, você pode pedir para o seu médico solicitar esses exames para você, para que você possa entender como é que está esse teu metabolismo, se está tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo ok. A ideia do nosso canal aqui do YouTube é realmente levar uma informação densa para você que você não fique de braço cruzado, né, para que você possa ser protagonista também da sua saúde, né? Não ficar só esperando opiniões, né? Ah, eu fui no médico, ele fez lá um exame de testosterona total. Só fez a total? Não, conversa com ele, fala assim, doutor, olha só, quem sabe aí a gente não faz uma análise um pouquinho mais completinha, pede uma testosterona livre, um SHBG, para eu entender esse meu mapa metabólico hormonal, saber como é que eu tô. Porque às vezes, o que acontece? O médico não pediu, não é porque ele não sabe, não é porque ele não quer, é porque o paciente não demonstra que está, não mostra aquela vontade de participar. O paciente ele está indo aí fazer aquele simples check-up anual e o paciente não mostra que está fazendo absolutamente nada em prol da sua saúde. Quando o médico se depara com um paciente que mostra motivação, que está atuando de forma ativa na prevenção da saúde, esse médico ele vai querer ajeitar melhor, né? Apertar essa engrenagem, ajustar essa engrenagem melhor. Por quê? Porque é o paciente que merece, né? A gente chama isso de meritocracia. O paciente bonachão, que não está nem aí, vai no médico uma vez por ano fazer um check-up, mas ele está gordo, tomando cerveja, sedentário. O médico meio que não tem muita vontade de fazer o perfeito, né? Para quê? O paciente não está colaborando. Então seja um paciente que o seu médico sinta tesão em atender você, que acabe a consulta e ele fala, meu Deus, esse é o paciente bom, esse é o paciente que eu quero no meu consultório. É isso que me motiva, são os pacientes que vêm para o meu consultório mostrando para mim que eles não querem o meia boca, eles querem a perfeição, eles querem buscar a sua melhor versão e querem os seus parafusinhos bem lubrificados e apertadinhos com essa engrenagem do corpo humano trabalhando de forma perfeita. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade que está crescendo, hein? E também lembrando que tem um sininho aqui no cantinho para você apertar e receber toda semana alerta de novos vídeos sobre saúde para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.